Eu sou Miguel, eu sou formado em Ciências Moleculares pela Universidade de São Paulo, agora eu estou cursando Química e eu sempre fui um apaixonado por esportes em geral. Eu sempre fui goleiro desde pequeno, às vezes não por opção minha, faltava uma vaga ali e eu não era muito bom jogando com os pés no começo, então me jogavam pro gol, mas depois eu peguei muito gosto e foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer depois disso. Eu sempre tive noção de que o esporte profissional é um nível extraordinário. Entre o pessoal que está jogando com você, você é o melhor e isso te dá uma impressão de que você consegue chegar lá. Quando você enfrenta pessoas que estão nesse nível, você acaba ficando um pouco mais para trás. Então, eu lembro claramente de um menino da minha escola, que ele era muito mais novo que a gente, ele tinha 3, 4 anos mais novo, e hoje em dia ele é profissional. Ele, 4 anos mais novo do que a gente, acabava com todo o jogo. Então, você consegue perceber quando uma pessoa ela tem um nível para ser profissional, quando ela se dedica para isso, e quando não. E aí a gente participou de um campeonato da cidade de São Paulo. Nesse campeonato da cidade a gente foi campeão. E aí eu recebo uma ligação um dia, um dos organizadores do campeonato me fala, ó, a gente tem uma vaga de goleiro e você foi escolhido o melhor goleiro do campeonato e a gente quer te chamar pra jogar na Itália, o 5x5 representando o Brasil. Paguei Gatorade, pagando tudo, hotel, transporte, visita na Casa Milan, visita no Giuseppe Meazza, o estádio da final. Lembro que, se eu não me engano, eu caí aos prantos, assim, eu tinha 15, 16 anos, eu nunca tinha viajado pra fora do país. Todo dia, quando criança, você se imagina jogando uma Champions, que é o maior estágio do futebol mundial, né? Não tem como. Eu via a Inter jogar, eu via o Milan jogar, a Juventus jogar e você ficava, cara, algum dia eu quero estar ali. Existem noites que eu passei sonhando com isso, que não tem como negar, mas a gente sempre pensa, né? Jogar o 5x5, talvez ganhar o 5x5, ser convidado para participar de alguma categoria de base, treinar, subir para os profissionais e aí fazer história em algum time profissional. Assim, qualquer time é um sonho, mas quando criança eu sonhava em jogar no Santos, que é o time que eu sempre torci, e depois ir para a Europa e conseguir chegar na final e ouvir o hino da UEFA Champions League tocar e realizar o sonho, né? Por acaso mesmo, o ano que eu fui jogar o Internacional de 5x5 foi na Itália, foi em Milão, então casou muito. Foi a experiência mais perto que eu tive de jogar uma Champions, assim. Eu lembro que pouco antes de receber o convite eu tinha rompido o ligamento do tornozelo, então eu já estava na dúvida se eu ia conseguir ir ou não, porque o prazo de recuperação que os médicos deram foi um pouco maior do que o prazo para o início dos treinos. Mesmo assim, eu fazia fisioterapia todo dia, eu fiz uma corrida a mais para conseguir participar com eles. Sempre fui uma pessoa muito dedicada e eu tive sempre ótimos professores. E a partir do momento que eu conciliava os esportes e os estudos, eu tinha muito interesse para essa área de física, de química. Tudo que eu estudo eu consigo relacionar um pouquinho com quando eu faço esportes. Porque a gente pode pensar em bioquímica, a gente pode pensar no Gatorade interagindo com a reação metabólica do Gatorade no seu corpo, que é uma coisa que dá para estudar e que a gente consegue entender hoje em dia nas ciências. Tinha a parte comercial, que a gente tinha que gravar para Gatorade, que era bem legal de fazer, mas tinha muito treinamento exaustivo, assim. Então a gente fazia um alongamento, claro, primeiro, depois a gente começava a correr e depois era treinamento com bola. E nesse período em especial, o pessoal que estava organizando falou pra gente se preocupar mais com a parte física. Nenhum dos meninos dali era atleta de base, então a gente não tinha necessariamente esse cuidado com o corpo, mas nesse período a gente se preocupou mais. Então a gente regulou o que comia, fazia mais academia e coisas do tipo. Quando a gente chegou, a gente se deu super bem, assim, tinha toda uma questão de treinos que a gente treinava bastante junto para tentar se entrosar, porque muitos dos outros países eles já treinavam regularmente. Então eles eram um campeonato onde escolhiam 6 e eram 6 da mesma escola, 6 do mesmo time, que treinavam sempre juntos. Então a gente teve um processo de adaptação um pouco diferente, mas assim, a gente suou bastante e conseguiu fazer uma competição legal. Chegando lá na Itália, a gente não foi campeão, mas deu para fazer bastante coisa e a experiência foi impagável. Dentro da competição, a gente fez 6 jogos. Se eu não me engano, fazia-se a primeira fase, que eram esses 5 jogos, e depois tinha uma final. A gente não passou para a final, se eu não me engano, a gente ficou em quarto. Por incrível que pareça, Honduras e Guatemala foram os países que foram para a final. De um jogo, eu lembro em especial, o jogo contra Honduras, que eu como goleiro a gente sofreu muito e eu consegui fazer um jogo muito bom, então isso ficou marcado para mim. A época de treinos também era sensacional, assim, porque você está na escola e aí você chega e o pessoal da escola fala, nossa, como que foi seu treino ontem, o que você fez, como que foi, conta a história, você vai mesmo para lá. Aí a escola mesmo faz uma divulgação. Para mim foi muito especial, assim, foi uma coisa que me marcou muito.